volta e com um assunto que vai interessar muita gente. A cada 650 crianças nascidas aqui no Brasil, uma nasce com fissura lábio-palatina. Já ouviu falar? Pois é. E o Rio Grande do Norte vai ganhar o primeiro centro de reabilitação para esses pacientes. E quem está aqui comigo hoje, ao vivo aqui no estúdio, é o médico Kleber Seabra, que é coordenador do CREFIRNE. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos começar explicando o que é a fissura lábio-palatina, né? E por que ela atinge tanta gente. É um número altíssimo, eu pensei que fosse bem menor. A fissura, ela pode determinar uma descontinuidade, o que a gente chama de descontinuidade anatômica no lábio, no palato. Então, por ser numa área tão nobre da face, pode determinar consequências, prejuízos para funções vitais, na respiração, na fala, audição, mastigação, deglutição, e isso demanda um tratamento multidisciplinar, e nesse aspecto, então, o CREFIRNE, na minha concepção, chega numa hora mais do que correta, mais do que certa, para toda a população de fissurados, que no nosso estado a gente não tem esse dado estatístico exato, mas a gente acredita que fica um pouquinho maior do que a média do Brasil, que, como você falou aí, é de um para cada 650 nascidos. Muita gente acha que é um problema exclusivamente estético, mas não é. Pode interferir na qualidade de vida das pessoas. É o caso da fenda palatina, não é isso? Me explica melhor como é que o que é o lábio leporino e a fenda palatina. Se os dois sempre acontecem de forma conjunta, né? Ou se nem todo mundo que tem lábio leporino tem a fenda palatina. Explica isso melhor para a gente. Quando a criança nasce, então a gente classifica já de imediato. A fissura, ela pode acometer só o lábio e o alvéolo, ou seja, a gengiva, e o lábio, a gengiva e o palato. Então, ou pode acometer só o palato, pode variar, né? Mas, na maioria das vezes, se acomete de uma forma completa, como a gente chama, os três, lábio, gengiva e palato, isso vai determinar mais consequências, né? Se acomete só o lábio, a consequência é mais estética, mas o palato é onde ele mexe com estruturas, demanda consequências no ouvido, na fala, na respiração, enfim, refluxo líquido pelo nariz. A fala dos pacientes, normalmente, a gente quando faz a cirurgia de correção do palato, que é em torno de 1 ano e 6 meses, essa cirurgia, ela só não é suficiente para fazer com que a voz fique normal, tem que fazer tratamento fonoaudiológico após. Para não ficar fanho, né? Isso, a gente fala que não, a cirurgia pode ficar perfeita, mas se não fizer os exercícios adequados após, provavelmente a fala não vai ser adequada. Então, quando há a fenda palatina, a urgência de uma cirurgia é muito maior, né? Por isso que acontece ainda na primeira infância, né? Isso, o tratamento, a gente normalmente, se o lábio é aberto, a gente fecha ali em torno dos 6 meses, em média. Ou seja, ainda na fase de amamentação. Então, a primeira cirurgia é o fechamento do lábio e um pouco do reposicionamento nasal, do lado do nariz, que fica normalmente um pouco mais baixo. A segunda cirurgia, normalmente, ela ocorre para o fechamento do palato e a gente faz ali em torno de 1 ano e 6 meses de vida. Justamente antes da criança adquirir a linguagem, se acostumar com a fala, né? Que se você deixa para fazer após os 2 anos, a tendência é que a fala haja um comprometimento maior. A gente tem que ir buscar, com exercício fonoterápico, buscar o prejuízo, digamos assim. Agora vamos falar sobre o serviço em si, né? São 2 perguntas em uma, tá? Como é que o Centro de Reabilitação de Fissuras Labiopalatais, né, que é o problema que a gente está falando, chegou a Natal? E como é essa parceria com a Smile Train, que é a maior organização do mundo dedicada a isso? O CREFIRNE o nosso estado ganha um centro reabilitador que vai proporcionar aos nossos pacientes o tratamento
desde a infância até a idade adulta. O nosso centro ele é estruturado e montado para proporcionar isso. Nós vamos poder fazer as cirurgias primárias, os tratamentos primários e, sobretudo, resgatar os pacientes cujo tratamento, reabilitação, tem os pacientes que fizeram cirurgias, mas não tiveram reabilitação, foi perdida. Então, nós vamos poder resgatar esses pacientes. Então, num esforço conjunto do nosso hospital, pela pessoa do Dr. Paulo Xavier, juntamente com a Smile Train, que é a maior ONG internacional, uma ONG internacional que filantrópica, que ajuda centros responsáveis pela reabilitação das fissuras. E como é que vai ser o acesso ao tratamento, então? Vai ser pelo SUS, encaminhamento? Como é que vai funcionar? Hoje em dia, qualquer paciente que nasce em qualquer maternidade pública ou privada, é necessário que haja uma notificação compulsória à CESAP e esses pacientes existe a opção desses pacientes serem encaminhados para o CRI, que é do Estado, hoje um órgão que faz a reabilitação desses pacientes também, mas agora existe a opção também de encaminhar para o nosso hospital, por Varela Santiago. Encaminhamento. Então, os pacientes podem chegar a nós mediante uma referência feita pelo profissional de saúde, pode ser enfermeira ou o próprio médico, da sua maternidade de origem, ou a marcação pode ser diretamente pelo telefone do nosso hospital. O senhor pode dar, então, o telefone? Agora você não está lembrado, não? Mas depois, quem tiver interessado, entre em contato aqui com o WhatsApp da TV, que a gente repassa. Mas qual que é o critério que se preenche para o paciente ser atendido? Desde o nascimento até 18 anos e ter a fenda. Agora, quando é que vai ser inaugurado e começar os atendimentos? Isso, então, a inauguração vai ter toda uma programação. Nós vamos iniciar com um simpósio que vai acontecer na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas. Esse simpósio, nosso público-alvo é atingir o máximo de profissionais de saúde que atuem em áreas afins com a reabilitação e estejam objetivando uma maior capacitação na área. Nós teremos, quem ministrará as aulas serão professores convidados, referências na área de todo o país e também profissionais da nossa instituição. Na quinta-feira pela manhã será a solenidade de abertura do nosso núcleo. E aí teremos toda uma programação de atendimentos práticos. Os pacientes a gente já tem as marcações, mas pelos próximos atendimentos é só ligar no hospital e agendar que Maravilha. Estamos à disposição. Tá certo. Olha, eu conversei aqui com o Kleber Seabra, coordenador do CREFIRN. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. No Jornal da Tropical. Pode deixar aqui o telefone. Quem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente repassa para vocês, tá certo? Obrigada. Olha só, gente, depois de um